Eu juro pra vocês que esse episódio 4 de What of Why me deixou eu surpreso. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o episódio 4 de War of Why. E, gente, este episódio foi... assim, que surto foi esse? Foi um plot twist atrás do outro. E a gente vai conversar tudinho, tintim por tintim nesse vídeo review, porque eu tenho muita coisa pra falar. Eu ainda não sei como reagir a tudo isso, mas eu tenho algumas coisas pra falar sobre este episódio. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E vem comigo, bora falar de What of Why. A gente já começa esse episódio descobrindo que não só o Notch foi contratado pela TV lá que o Pan queria entrar, mas o Feng, aquele cara que o Pan não gostava, que também era assessorado pela Picum, entrou nessa TV. E os dois vão fazer um casal BL. E o Pan, obviamente, ele fica puto com isso. O namorado dele acorda e fala: surprise, surpresa, meu amor, eu não queria te contar, parabéns, a gente chegou aí juntos. Só que o Notch, ele não sabia de nada. Ele achava que o Pan, ele também foi contratado pela TV, porque quando falaram pra ele assinar o contrato, disseram que alguém que era assessorado pela Picum também estava entrando nesse projeto. Só que ele não sabia que era o Feng, que não era o Pan. Então assim, gente, o Notch, ele foi completamente enganado. E obviamente, como o Pan, ele tá puto com o Notch, ele vai confrontar a Picum, ele vai atrás dela pra conversar com ela. E quando ele chega lá, ele começa a perguntar por ela, e aí ela não quer responder ele de uma forma correta, então ele cata o celular dela, entra dentro do banheiro e vai tentar ver as mensagens que estão lá. E a Picum do lado de fora tentando abrir a porta. E aí o Pan fica tentando desbloquear o celular da Picum, só que ele não consegue, mas chega uma mensagem no celular dela e, gente, pasmem pra esse plot twist. A Picum, ela prostituía o Pan. Lembra de todos os encontros que ele tinha que fazer com essas pessoas que ele tinha que assinar contratos? Era apenas encontros, ela tava prostituindo ele tava indo só pra jantar com esses caras. Gente, eu fiquei assim... meu Deus do céu, eu fiquei chocado com este plot twist. E calma que tem muito mais. Então quando o Pan sai do banheiro, a Picum fala pra ele que o cara, ele não quis contratar ele porque ele não tinha uma aparência que ele queria. Ele tinha uma aparência muito amável e isso não era adequado para o BL que ele estava construindo. Só que essa aparência que o Pan foi construindo foi tudo por causa da Picum. Ela que fez ele ficar assim. Então ele fica mais puto ainda com ela. Ele cata a chave do carro e sai e vai embora. E aí ele posta um story de indireto pra Picum, ele tira o nome de contato dela lá da bio do Instagram dele e os fãs ficam loucos, levantam hashtag na internet e todo mundo já sabe que ele encerrou o contrato com a Picum. Aí o Notch, ele vai atrás do Pan porque ele quer conversar com ele, explicar toda a situação, então ele puxa, leva ele para o hotel e lá eles vão conversar. E o Notch fala que ele vai ajudar o Pan, só que o Pan fala que o Notch roubou o sonho dele, que o Notch, ele nem queria ser ator, ele é apenas um cara rico que queria ser famoso e que ele só usou o Notch como um barco para levar aonde ele queria. E agora ele não precisa mais do Notch. E obviamente o Notch, ele fica arrasado com isso e ele fala para o Pan: eu não devia mesmo ter me apaixonado por você. E aí o Pan vira e a gente vê que ele tá chorando. E ele com aquele orgulho, ele não queria dar o braço a torcer. Ele só encara o Notch assim mesmo, que ele tava chorando. Ele encara ele assim e o Notch vai embora e deixa o Pan lá. Quando o Pan liga a TV para ver o programa lá que fala sobre famosos, ele tá nas notícias. E as notícias é que ele quebrou o contrato com a Picum. Então ele tá lá no programa, as fofoqueiras tá falando dele, o programa é tipo TV Fama e ela está falando lá dele. Então o Pan, ele tá muito mal, ele liga pra mãe dele, pergunta se ele pode voltar pra casa dela e a mãe dele fala que não, pra ele continuar lá, que daqui a pouco ele vai estar na TV. Aparentemente, a mãe dele não ligou a TV e a gente sabe que ele não tem uma relação muito boa com a mãe dele sempre tá exigindo mais e mais dele, ela só quer o dinheiro dele. E gente, a expressão do Pan ligando pra mãe dele e ele tentando fingir uma voz de felicidade, nossa, é de cortar o coração. Eu juro que a todo momento que eu tava assistindo esse BL, eu tava chorando. O meu caderno tava todo molhado enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, viu? No outro dia, o Pan chega lá no job dele pra ele gravar a série que ele tava gravando e ele descobre que as cenas dele foram reduzidas. Ele gravava até às 10 horas da noite e as cenas dele foram para até meio-dia. Então ele vai conversar com o roteirista e ele pergunta o que aconteceu, por que as cenas dele diminuíram, se ele fez algo de mal, se a atuação dele não tava
boa. E o diretor fala que apenas o cliente quer que não seja mais assim e que ele tá gostando mais dos atores novos, que é aquele casal novo. Então o Pan olha a mesa e tem um presente que a Picum deu para esse roteirista. Então ele fala: eu sei que você foi subornado pela Picum e você não quer falar, mas eu nunca imaginava que você iria esquecer os seus preceitos, as suas convicções. E aí o cara fala: Pan, o que tu achas? Tu acha que se eu tirar você da série, a minha série não vai fazer sucesso? Você é só mais um ator, tem vários atores melhores que você, eu consigo achar qualquer pessoa melhor que você, então abaixa tua bolinha que eu tenho que fazer o meu trabalho por aqui. Obviamente ele não fala desse jeito, mas ele fala algo parecido. E o Pan, ele fica arrasado. E ele chega no set de gravação, tá gravando a cena dos atores novos, ele chega lá pra conversar com o Notch, pergunta o que o Notch acha disso, de ter diminuído as cenas dele. E aí a empresária do Notch, ela tenta ser toda simpática com ele, só que o Pan, ele tira o braço dela, porque obviamente ela também tava lidando com essas coisas, ela tava tudo na mutreta. E aí ele começa a falar para o diretor que sem ele a série não era nada e ele queria saber o que seria da série se ele saísse. E o diretor fala: então sai, então sai. Pode sair. E aí o maquiador tava filmando tudo, e o Pan pega o celular dele, taca no chão, quebra o celular do cara, e obviamente esse vídeo que o cara tava gravando vai pra internet e viraliza. Os fãs ficam chocados com a atitude do Pan, e muitos haters aparecem também e começam a atacar hate nele. E vocês também lembram daquele perfil que apareceu lá no primeiro episódio, Gossip XOXO? Então, ele posta uma foto do Pan tendo um encontro com um cara mais velho, que é o dono da TV, alguma coisa assim do tipo. E isso também viraliza e todo mundo começa a falar um monte de coisa do Pan. E aí aparece um novo personagem que eu acredito que seja o próximo casal que vai vir depois do Pan e do Notch, que vai vir um outro casal aí na série, mas ele não tem uma participação tão grande nesse episódio. Acredito que nos próximos ele venha aparecer aí com mais frequência. A gente sabe que o Pan, ele se importa tanto com os comentários na internet e tá recebendo esse tanto de comentário de ódio assim dele, ele tenta se suicidar dentro do carro. Eu não vou falar muitos detalhes porque eu não quero dar esses detalhes aqui pra vocês. Só que quando ele tá tentando, o Notch chega e o salva e o leva para o hotel. E lá o Pan pergunta para o Notch por que ele o salvou, por que ele voltou por ele. E o Notch disse que ele praticamente não podia deixar ele ir novamente. Ele queria o Pan, queria que o Pan fosse dele. E o Pan fala: mas por que você quer isso? Eu fui tão ruim com tantas pessoas, por que você me quer? E aí o Notch, ele fala um monte de coisa, e ele pergunta para o Pan se pode ser dele, se ele deixa o Pan cuidar dele. E o Pan aceita, e aí a gente tem um estabelecimento de um romance aí entre os dois. Mas calma que tudo ainda vem mais plot twist aí na frente, viu? Eu sei que eu falei sobre o suicídio aqui de uma forma tão rápida, mas essa cena do suicídio, gente, foi algo que me deixou passadíssimo. Eu não quero falar tanto aqui porque é algo que pode desenvolver gatilhos em algumas pessoas. E, gente, isso foi muito pesado. Eu fiquei chocado. Eu não imaginava que o BL ia pra uma vertente tão pesada assim. Então o Notch fala pro Pan que ele vai cancelar o contrato com a TV e o Pan fala pra ele não cancelar, porque ele vai ver ele na TV como se fosse um dos fãs dele. E o Notch fala: você vai me ver como um fã, como um namorado ou como um esposo? E aí, obviamente, o Pan, ele fica naquele climinha, os dois se beijam e os dois dormem juntos. Aí corta pra uma cena, os atores novos, eles estão dando uma entrevista para vários jornalistas, e os jornalistas perguntam como que o Pan era no set de gravações. Eles falaram que o Pan, ele era um ótimo ator, que ele era um cara muito legal. A gente vê que, por mais que o Pan tratava esses atores novos muito rudemente, eles gostavam muito do Pan, e eles falam a verdade, falam que ele era um cara muito talentoso, que ele se dedicava às cenas, e eles falam um monte de coisa lá. Eu acho que eles falaram alguma coisa errada, porque teve uns jornalistas que deram uma olhada assim, mas eu não sei o que foi errado que eles falaram, mas vamos ver no próximo episódio o que vai rolar. Então vamos caminhando para o final do episódio. A gente tem um Pan, ele confrontando a Picum com o Feng. Então desce um lençol assim quando os dois aparecem. Eu não sei o que tá escrito naquele lençol, porque no lugar onde eu assisto não legendou aquela frase. Se você souber, comente aqui embaixo que eu quero saber o que estava escrito. E lá o Pan, ele pergunta para o Feng: você conseguiu o contrato porque ela te prostituiu? Porque ela é muito boa em fazer nisso. Ela é muito boa em prostituir crianças, algo assim do tipo. E aí a Picum, ela diz que isso é tudo mentira, que ela vai processar o Pan. E o Feng, aparentemente, ele já sabia disso, ele estava de acordo com tudo isso que a Picum faz. Ela talvez fez a cabeça dele pra ele também concordar com isso. E aí o Pan, ele parte pra cima do Feng pra bater nele. Só que quando ele vai bater no Feng, o Notch, ele chega e fala: Feng, para, não quero isso. Ele separa a briga. E aí o Feng e a Picum, eles vão embora. Só que aí o Notch, ele pergunta: e aí, Pan, você tá bem? Ele pergunta como o Pan tá. E aí o Pan, ele fala: como você sabia que o nome dele era
Feng. Você já dormiu com ele? E aí aparece um story na tela de um pescoço, de um peitoral assim com uma tatuagem, e aparentemente é o Feng. E aí o episódio acaba e a gente tem as prévias. Nas prévias a gente tem o Pan, ele expondo tudo, a Picum pedindo desculpas pra ele, tentando resolver as coisas, mas o próximo episódio, o Pan, ele vai tocar o pau dessa barraca e ele vai botar fogo, vai botar lenha nessa fogueira. Meu Deus do céu, eu tô ansioso pro próximo episódio. E esse foi o resumo do quarto episódio de War of Ui. Foram muitas coisas, né, gente? Mas eu posso dizer que este episódio foi incrível. Eu amei este episódio, por mais que ele me fez sofrer muito, eu amei. Eu tô terminando aqui, criando várias teorias na minha cabeça, eu quero saber o que vai acontecer. Picum, Pan, Feng, Note, o que vai acontecer no próximo episódio, o Pan botando lenha na fogueira. Gente, assim, vai ter muita coisa aí. E uma coisa que eu esqueci de falar, vocês lembram do velhinho que chama o Pan de bicha lá no episódio anterior? Então, ele também molestou o Pan. Ele também era um cara que abusou do Pan. Nossa, gente, eu fiquei com tanta raiva. Eu fiquei com tanta raiva da Picum. Gente, eu tô com muito ódio. Eu tô com muito ódio. E assim, eu quero muito o próximo episódio. Eu quero saber como o Pan, ele vai acabar com tudo isso. Eu espero que a Picum, ela apodreça na cadeia. Eu fiquei com muito dó do Pan, porque o Pan, por mais que ele não é uma pessoa boa, a gente sabe que o Pan, ele não é uma pessoa boa, ele trata as pessoas mal, ele humilhou muitas pessoas, mas, gente, ninguém merece o que o Pan passou. As pessoas podem falar que é karma, mas o karma, ele não veio desse jeito. O karma, ele vem na mesma moeda daquilo que você fez. E isso é algo muito pesado. Eu não desejo isso pra ninguém. E eu não acho que foi correto as pessoas falarem que o Pan merecia tudo isso. Gente, ninguém merece uma coisa dessas. Então eu só espero que a Picum, ela seja presa e que a justiça seja feita. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios de War of Ui. Eu vou estar aqui falando pra vocês o que for acontecendo. Acredito que o próximo episódio seja o último dessa história, né, de Pan e Note. E depois a gente venha outro casal aí de outros idols. Então vamos ver o que vai acontecer. E eu vou estar aqui falando pra vocês. Então se vocês não querem perder e querem me motivar aí eu fazer esse vídeo, já deixa muito like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu postar esse vídeo aqui no canal pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui porque eu já tô cansado, minha voz tá sequíssima, minha garganta tá seca, eu preciso beber uma água porque eu falei muito, foi mais de 20 minutos falando desse episódio e eu tô chocado, gente. Eu tô chocado, eu vou assistir ele de novo porque eu amei esse episódio. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!